Então, minha gente, para primeiro a gente saber quais são os 7 modos de produção que já existiam na nossa história, a gente primeiro tem que saber o que é modo de produção, não é verdade? Bom, modo de produção nada mais é do que a forma socioeconômica de distribuir os bens produzidos. Ou seja, é a organização que uma sociedade tem para distribuir os bens que são produzidos através do trabalho, através da, do esforço humano para conseguir aquilo e distribuir a riqueza. Entendeu? Mais ou menos. Deu para entender mais ou menos o que é? Enfim, é só a maneira socioeconômica de distribuir os bens produzidos. Somente isso. Entendeu? Bom, a partir de então, a gente vai trabalhar agora alguns modos de produção já existentes, que já existiram na nossa história da humanidade. Um dos primeiros modos que a gente vai ter registro é o modo de produção primitivo, que era o modo de produção tribal. Como era constituído esse modo de produção tribal? Todo o trabalho feito por eles era distribuído igualmente por quem vivia na tribo ou quem vivia com eles. Eles eram nômades, obviamente, mas tem alguns registros de indígenas aqui americanos, no continente americano, que não eram nômades, eles viviam em determinados lugares, assim como chegaram os portugueses. Enfim, isso é para mais tarde, né? Isso é para mais tarde. Mas, nesse mesmo contexto de distribuição que os indígenas aqui americanos tinham de economia, lá também era, lá no início, lá nos primórdios, com os nômades, com o Homo sapiens ainda não desenvolvido, lá com os homens da caverna, por assim dizer. A gente vai ter um modo de produção primitivo, que nada mais é do que um modo de produção coletivo. Tudo o que eles faziam, tudo o que eles plantavam, colhiam ou produziam, era distribuído igualmente. Não tinha hierarquia, não tinha Estado, não tinha poder, por assim dizer, que era escravista. É claro que tinha formas de trabalhos, de ataques contra outros povos que acabaram aderindo ao escravismo, mas isso não vem ao caso agora, só vem um pouquinho depois, tá certo? Depois que o homem começou a ter e a produzir mais, ele começou a ir se aproximando mais e a ficando nômade, ou a deixando de ser nômade, perdão, a deixando de ser nômade e começando a ser sedentário. Aí que a gente vai ter início as primeiras sociedades que vão sendo construídas. Temos os maias, que já foram, que é daqui já, temos os egípcios, temos os babilônicos, que vão sendo construídos em torno desse sedentarismo que os nômades vão se fixando a determinados locais. Como um modo de produção agora, como é que a sociedade vai distribuir agora esses modos de produção? Assim que os nômades deixam de ser nômades e se tornam fixos em um determinado local, que normalmente era as margens dos rios, eles deixam de ser nômades para ser sedentários e começam então a produzir seu próprio alimento. Surge então daí o modo de produção asiático, que é nada mais nada menos que a criação do Estado, que é a criação da soberania, que era a criação de alguém para controlar as rendas. Entendesse? Como é mais ou menos? Bizu? Pronto. Como era feito essas distribuições? Não era escravista ainda. Não era escravista ainda. O que a gente vai ter?
A gente vai ter, nesse modo de produção, a gente vai ter pagamentos de tributos ou de mão de obra para a construção de monumentos e algo do tipo. A gente vai ter pagamentos por tributo, ou pagamentos e tributos, para poder viver na terra. Ou seja, o proprietário da terra, ele dava um lote de terra para você trabalhar, ele dava a terra para você trabalhar, e você pagava o tributo a ele, pagava o tributo a ele. De todo jeito você tinha que pagar o tributo a ele. E tudo que você produzisse também tinha que dar a ele. Ele só dava a terra para você fixar, para você ficar. Entendeu? Mas tudo era para ele. Ou senão, a forma de também de produzir algo era em torno disso. Toda a forma de produzir algo era em torno disso. Passando disso, a gente vai começar a crescer. Esse povo que estava no poder vai começar a crescer demais, começar a ficar mais ambicioso, começar a atacar outros povos e tal, e isso vai colocando mais escravos, e isso vai fazendo com que o poder dele aumentasse, os lotes de terra aumentassem, obviamente, e a partir daí, a gente já vai começar a ter outro contexto, a ter outra visão de como a sociedade vai sendo modificada. Ao longo do tempo, a sociedade vai sendo modificada e começa agora com as altas invasões de terras, povos sendo invadidos, territórios vão sendo invadidos, escravos vão sendo cada vez maiores, e isso e aquilo outro. Não quer dizer que antes não existia escravo. Não, é claro que sempre existiu escravos. Sempre existiu escravos, mas foi de maneira subjetiva, não foi de maneira explícita num período primitivo e nem no período asiático. Os asiáticos, naquele tempo, tinham escravos sim, mas era prisioneiros de guerra, era isso, era aquilo outro. O que acontece agora? Deixando desse período da sociedade ser organizada asiaticamente, a gente vai agora para um modo de produção chamado modo de produção escravista. Esse modo de produção escravista era baseado mais ou menos no seguinte: a sociedade era dividida assim. Quem tinha maior terra mandava. Quem tinha menor terra não tinha como mandar, mas tinha terra. A gente vai ter agora uma modificação no sistema. A gente tem uma modificação no sistema. Escravos não tinham absolutamente nenhum poder sobre nada. Não tinha absolutamente poder sobre nada. Sempre existiu isso, sempre existiu essa hierarquia, mas no período escravista vai ser mais forte, assim, por dizer. A gente tem como exemplo a sociedade grega e a sociedade romana, que tinha os escravos que eram mais predominantes nessas sociedades. Esses escravos não tinham terra nenhuma, absolutamente nenhum tipo de terra, e também não podia mandar em absolutamente nada. Não podia mandar em absolutamente nada. Quem tinha terra, um lotezinho de terra, uma coisinha ou outra, ele era considerado homem livre, mas ele não tinha propriedade para mandar na política, na economia ou algo do tipo da sociedade. Diferentemente de quem tinha mais terra. Quem tinha mais terra era quem mandava na P toda. Entendesse? Ou seja, mais terra, mais DP. Menos terra, menos DP. Mais terra, mais direito e poder. Menos terra, menos direito e poder. Sempre foi assim nessas sociedades. Entendeu? A partir dessa, então, a gente já vem para outro contexto. Depois que passa isso aqui, que o Império Romano cai, definitivamente, a igreja vai agora intervir e dizer que a forma escravista
é uma das formas mais repudiantes que já existiu e não deve existir. Não quer dizer que não existia escravo depois que a igreja falou isso. Não. Mas é claro que não teve de maneira explícita depois desse período. Depois desse período aqui, a gente vai entrar em outro período da história, quando o Império Romano cai, a gente vai entrar no feudalismo. Mas isso fica para outra aula. Tchau, minha gente.